Amém? Todos acharam? Capítulo 8? Amém, gente? Amém. Vamos lá. Capítulo 8 inteiro, hein? Do 1 ao 34. Diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: Digo-lhe a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a eles muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordem para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde queres que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou do outro lado, a região dos Gadarenos, foram a seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estavam passando uma grande manada de porcos. Os endemoniados imploravam a Jesus: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Eles lhe dizem: Vão.
Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Vamos orar? Senhor Jesus, essa é a Tua palavra, nós cremos na Tua palavra, nós entendemos que a Tua palavra é inerrante. Fale conosco através de tudo aquilo que foi declarado nessa noite, tudo aquilo que foi lido nessa noite, que essas palavras possam encontrar um terreno fértil em nosso coração, e nós possamos ser preparados para a Tua boa obra, em nome de Jesus. Amém. A garganta já ficou seca, só lendo os versículos aqui. 34 versículos, né? Mas vamos lá. Gente, eu queria iniciar esse capítulo lembrando para vocês que o maior sermão já pregado, que foi o Sermão do Monte, que foi uma série de domingos aí que a gente viu, né? Ele fosse imediatamente seguido por uma forte prova de que o pregador, ele era o Filho de Deus. Aqueles que ouviram o Sermão do Monte foram forçados de fato a confessar que, assim como jamais alguém falou, como este homem falou no sermão, como aquele homem pregou, da mesma forma, ninguém jamais fez tais prodígios como esse homem aqui no capítulo 8. Em Mateus 8, nós somos levados para um cenário repleto de milagres, para um cenário onde Jesus demonstra a sua autoridade divina sobre a natureza, sobre as doenças e sobre todos os espíritos malignos. Desde a cura de um leproso até os endemoniados de Gadara, cada milagre revela uma verdade profunda sobre o caráter e a missão de Jesus. Aqui no capítulo 8. Testemunhamos a serenidade de Jesus em meio aqui a uma tempestade feroz. A sua compaixão a curar a sogra de Pedro e a sua repreensão aos discípulos por sua pequena fé. Cada evento aqui ilustra o amor e a autoridade divina de Jesus. E isso nos convida a confiar nele em todas as circunstâncias de nossas vidas, independente qual seja ela. E este capítulo nos leva a uma jornada de fé, uma jornada de esperança e admiração diante do Salvador, que governa sobre céus e terra com graça, poder incomparável. Amém? Esse capítulo, eu dividi ele em 6 partes. Dividi ele aqui em cada episódio desse que a gente acabou lendo. Então, como ele era um capítulo muito grande, então a gente vai dividir por partes. Eu dividi a primeira parte, Jesus cura um leproso, né, que vai do verso 1 ao verso 4. A segunda parte é Jesus cura o servo de um centurião, que é aí do verso 5 a 13. E Jesus cura a sogra de Pedro e outros, né, que vai aí do 14 ao 17. A quarta parte é os desafios de seguir a Jesus. Também é muito legal isso aqui e vai do 18 ao 22. E também tem a quinta parte, Jesus acalma a tempestade. E a sexta parte que fala sobre a libertação dos endemoniados de Gadara. E obviamente nós vamos aqui para a primeira parte. A primeira parte fala da cura, né, do homem leproso. Diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Nessa parte aqui, nessa passagem, nós somos apresentados a um encontro extraordinário,
onde Jesus tinha aquele encontro aqui com esse homem leproso, o homem afligido pela terrível doença da lepra. A lepra, para quem não sabe, naquela época, na época de Jesus, ela não era apenas uma condição física debilitante, mas ela também ela carregava ali uma desonra social. Mas como assim? Porque os leprosos, eles, além de ficar debilitados por conta da doença, eles tinham que ser afastados da sociedade. Eles deveriam ser levados para um leprosário, que era o nome do lugar onde eles ficavam, onde passariam o resto de suas vidas vendo os seus corpos apodrecerem até a morte. Considerando isso, eles eram considerados impuros e excluídos de toda atividade social. Eles não entravam em lugares, eles não podiam ficar ali nas ruas porque eles eram enxotados, e ainda que eles se levantassem ou passassem pelo meio do povo, eles tinham que falar assim: impuro, 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 que isso significava que eles estavam passando. E isso justamente para que servisse de sinal, para que eles não contaminassem outras pessoas ali que estavam ao seu redor. Mas, no entanto, a abordagem de Jesus com esse homem leproso revela não apenas a sua compaixão incomparável, mas também revela a sua autoridade divina sobre a doença e sobre as normas sociais daquela época. O primeiro ponto que chama a atenção aqui é a compaixão de Jesus. Enquanto a multidão o seguia, o leproso se aproxima de Jesus, prostrando-se diante dele em súplica. Em vez de recuar, em vez de ter horror ou rejeição daquele homem, Jesus é tocado pela dor daquele leproso. Ele olha para aquele homem e se compadece dele. Ele estende a mão e toca no homem leproso, algo que era considerado impensável naquela época. Ninguém fazia uma coisa dessa. E aí ele vai e faz algo ali que é impensável. Essa ação demonstra a profunda compaixão de Jesus pelos marginalizados e também excluídos naquele tempo, mostrando que ele veio não apenas para aquelas pessoas que estavam saudáveis, mas também para os doentes e aflitos à margem da sociedade. Além da compaixão, o poder de cura de Jesus é evidente nesta passagem. O leproso expressa a sua fé em Jesus, dizendo: se quiseres, podes purificar-me. Em resposta, Jesus não apenas expressa a sua vontade de curá-lo, mas também o faz imediatamente, ali, naquela hora, naquele lugar. Com um simples toque e uma palavra, o leproso é completamente purificado de sua doença. Esse milagre não só restaura a sua saúde física, aquilo que a gente olhava fisicamente no seu corpo, mas ele também reintegra aquele homem perante a sociedade. Ele devolve àquele homem a comunhão com a família. Ele devolve àquele homem a comunhão com os outros, porque aquele homem ele era expulso da sociedade. Então, além da cura física, ele reintegra esse homem à sociedade. Este encontro entre Jesus e o leproso também nos ensina sobre a natureza do reino de Deus. Enquanto a sociedade colocava regras rígidas para a exclusão de pessoas e também desse leproso, Jesus ele chega e quebra essas barreiras. Ele demonstra que no reino de Deus não há distinção entre o saudável e o doente. Não há distinção entre o limpo e o impuro. Ele convida todos, independente das suas condições, a se achegarem a Ele em busca de cura, perdão e restauração. Jesus ele deu duas ordens para esse homem ali que foi curado. A primeira ordem foi: olhe, não conte isso a ninguém. Será que ele fez isso? Ele não fez isso, ele contou para todo mundo. E aí, ele fala isso, e a gente fala assim: mas por que Jesus falou isso? Como é que ele não queria para o homem falar para todo mundo? Ele fala isso para não antecipar ali um confronto, né, com os opositores. Havia entre eles judeus
que tinham ali aquela expectativa de um Messias libertador, que haveria para quebrar o jugo de Roma, mas só que Jesus ele não veio para quebrar o jugo de Roma, ele queria quebrar o jugo espiritual, o jugo do pecado. Então ele queria evitar isso para que eles não ficassem naquela expectativa e as coisas ocorressem ali antes do devido tempo. Então por isso ele faz isso. Mas aí quando a gente olha em Marcos, no Evangelho, que também fala dessa passagem, a gente percebe que Jesus ele não entrou em lugares por conta desse homem leproso, que depois que ele ficou bom, ele saiu contando para todo mundo, e aí as pessoas ficaram sabendo e começaram a proibir a entrada de Jesus nos lugares. E aí ele deu a outra ordem para ele: mas vá mostrar-se ao sacerdote. A ordem de ir ao sacerdote e fazer a oferta estabelecida por Moisés tinha um propósito de respeitar as normas as normas estabelecidas desde lá da lei de Moisés até naqueles dias. Porque lá em Levíticos capítulo 14 ele fala sobre essa purificação do leproso. E tem muita coisa a ser feita, tem uma oferta a ser dada. Então, somente esse sacerdote ele poderia dar um diagnóstico dizendo que aquele homem ele não estava mais leproso. E aí sim ele seria inserido ali na sociedade. Ele manda dar essa ordem para esse homem fazer isso. E em última análise, o relato da cura do leproso nos desafia a refletir sobre a nossa própria compaixão e fé. Somos chamados a imitar a compaixão de Jesus e nos aproximar das pessoas que são excluídas da sociedade. Será que temos feito isso? Eu pergunto a vocês. Ou será que somos pessoas seletivas ao pregar o Evangelho, que só querem contato com as pessoas bonitinhas, arrumadinhas, cheirosinhas? Será? De boa aparência? Não, meus irmãos, não podemos ser assim. Os marginalizados e excluídos também precisam desse Jesus que cura, transforma e regenera e integra pessoas novamente na sociedade. Eu me lembro que a gente estava aqui no culto de jovens, né? E aí a gente fez aqui um lanche, fez muito arroz. E aí a gente falou, vamos entregar esse arroz aqui. E aí a gente desceu aqui no carro, com a mala do carro aberta, a gente parou lá em frente ao Félix ali, e a gente começou a chamar as pessoas, e as pessoas pensavam que a gente estava vendendo, né? E aí falaram assim, não, é de graça, quer? E todo mundo veio pegando arroz. Eu me lembro que tinha um senhor que, ele sempre está ali, bem naquele canto ali em frente ao Félix. Um senhor que ele fica ali com uma garrafinha de cachaça. Aí ele fica todo tempo deitado bem ali. Eu não sei quem é que coloca ele lá, não sei como é que ele vai. Mas toda vez que eu vou no Félix, ele tá ali. E nesse dia que a gente saiu aqui, ele tava lá deitado. Ele tava dormindo. Aí eu cheguei nele, acordei ele, falei assim, você não quer um arroz? Aí ele só balançou a cabeça que queria. E aí a gente deu um arroz para ele ficou lá, ele ficava me olhando. E aí beleza, passou. Mas aí toda vez que eu vou no Félix, esse cara tá lá. E aí ele pode estar bêbado do jeito que ele for, mas toda vez que ele me olha, ele faz assim. Não sei como ele conseguiu se lembrar de mim, porque do jeito que ele estava assim mesmo, quase em coma alcoólico. O negócio estava bem ruim, que ele bebe a ponto dele nem conseguir se levantar mais. Né? E aí ele me olhou e ele, toda vez que eu passo por ele, assim, de manhã eu passo lá, ele não erra. Toda vez que ele me olha, ele manda o legal para mim ali. Né? Então, de alguma forma, aquele homem ali, ele foi alcançado. Nem que seja por aquele arroz, algo ficou ali gravado na mente dele. E ele está ali jogado, e por muitas vezes as pessoas passam ali. Né? A gente passa ali direto, todo dia indo para o Félix, né? Todo mundo aqui frequenta o Félix. Né? Quer se encontrar, vamos lá, 8 horas da manhã, tá todo mundo no Félix. Seu Juvanilson, o Eric, Dona Cíntia, Pastor Daniel, todo mundo. E aí a gente sempre passa ali. E nessa que a gente sempre passa ali, a gente olha esse tipo de pessoa, não só ali, mas em outros lugares, né? E às vezes a gente tem que se lançar essa pergunta, será que a gente não está esperando só uma pessoa bonitinha ali na rua para falar de Jesus? Né? Não serve só para vocês, mas também para mim. E aí, quando a gente olha para isso aqui, eu não sei qual foi a forma que isso marcou a vida daquele homem, mas toda vez que ele me olha, ele faz assim, né? E aí,
creio ele que não foi convertido, mas eu acredito que aquilo ali foi uma pequena semente que foi lançada naquele coração por conta de uma bondade, né, de uma pessoa. Mas, meus irmãos, que através dessas atitudes, das nossas atitudes, essas pessoas possam conhecer esse Jesus que um dia nos curou, que um dia mudou as nossas vidas, transformou e nos inseriu em uma sociedade para que nós venhamos fazer a diferença nessa sociedade. Amém? Vamos para a segunda parte agora. Jesus cura o servo de um centurião. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus admirou-se e disse ao que o seguiram: digo-lhe a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus nos céus. Mas os súditos, ou seja, os filhos, em outras traduções, né, que ele fala aqui dos judeus, os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. O relato da cura do servo de um centurião por Jesus é uma demonstração aqui marcante de fé e autoridade de Jesus. Quando a gente olha para essa passagem, nesta passagem nós somos apresentados a um diálogo surpreendente de Jesus com o centurião romano. O centurião romano naquele tempo era um oficial de alta patente, que ele era um cara ali que ele era respeitado por muitos homens e ele tinha uma liderança extraordinária ali no meio dos romanos. E ele busca ali uma ajuda de uma cura para o seu servo em Jesus. Desde o início do relato, nós podemos perceber a atitude notável do centurião. Ele se aproxima de Jesus com humildade e também com respeito, reconhecendo aqui a autoridade divina de Jesus e expressando a sua fé na capacidade de Jesus ali de operar milagres. Ao contrário de muitos judeus da época, o centurião aqui ele demonstra uma profunda compreensão espiritual, reconhecendo que a palavra de Jesus é suficiente para trazer a cura, mesmo que Jesus não estivesse ali, naquele lugar, lá onde o doente estava. Então, um cara que era um centurião, ele teve um discernimento aqui espiritual que nem os judeus tinham. Eles falaram assim: não, tu diz só uma palavra aí que ele vai ser curado. E nem os judeus naquele tempo tinham esse entendimento. E a resposta de Jesus à fé do centurião é impressionante. Ele elogia a fé do centurião, declara que nunca havia visto uma fé tão grande, nem mesmo em Israel, o que é um testemunho notável, né, da fé extraordinária desse homem. E além disso, Jesus ele realiza um milagre à distância, confirmando aqui a confiança do centurião em sua autoridade, confiando ali naquilo que o centurião mesmo falou, através do seu poder. Esta demonstração de cura à distância não apenas confirma a fé do centurião, mas também revela a onipotência, né, de Deus, o Todo-Poderoso que Ele é, e também sobre o espaço e sobre tempo. Vocês estavam falando sobre isso, né, sobre os tributos do Senhor. Aqui hoje pela manhã eu desci ali e eu percebi isso. Então aqui a gente vê isso. Ele não estava lá naquele lugar, mas ele é todo poderoso a ponto dele dar uma palavra e acontecer.
A história do centurião também ela nos ensina sobre a inclusão do reino de Deus, sobre incluir pessoas, enquanto muitos judeus daquele tempo, daquela época, consideravam os gentios como o centurião, que era um romano, como um homem impuro, indigno da graça de Deus. Jesus aceita a fé do centurião e estende a sua misericórdia ali para além das fronteiras étnicas e religiosas. Isso nos lembra que o reino de Deus não há distinção de raça. Isso nos lembra que o reino de Deus não há distinção de nacionalidade. Isso nos lembra que o reino de Deus não há distinção de status sociais. Todos são bem-vindos e amados por Deus, meus irmãos. E aí, quando a gente olha aqui, nos versos 11 e 12, ele diz assim: eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos, ou seja, os filhos do reino, em outras traduções, os judeus, serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Jesus aproveita a fé de um centurião romano para afirmar que essa convenção não era solitária. Que muitos pagãos, ainda assim, muitos do leste, do oeste, do oriente, do ocidente, seriam salvos através do evangelho e ceiariam ali com Abraão, Isaque e Jacó. Pois os súditos, pois os filhos, os judeus, eles não criam. E além disso, a história do centurião nos desafia a examinar a nossa própria fé. A história desse centurião nos desafia a examinar a nossa confiança em Jesus. Será que temos fé de fato? Será que confiamos de fato no Senhor? Ou só de boca? Ou só de culto aqui nos domingos? Nós precisamos, meus irmãos, entender que esse é Jesus. É o Jesus que vive e reina entre nós, meus irmãos. Por muitas vezes, eu sempre gosto de falar isso aqui, porque por muitas vezes nós olhamos esses milagres, essas coisas maravilhosas que Jesus faz, e a gente não crê que Ele pode fazer em nossa vida. A gente crê nele, a gente vem para cá, mas na hora que chega nesses momentos difíceis, a ponto de uma cura, de uma restauração, a gente olha Jesus como um homem distante. Mas eu digo a vocês, ele não é distante. É esse Jesus aqui que vive e reina entre nós. Assim como o centurião demonstrou uma fé genuína na autoridade de Jesus, somos chamados a confiar plenamente em seu poder para transformar vidas. Independente das circunstâncias ou obstáculos, podemos nos aproximar de Jesus com fé, sabendo que Ele é capaz de realizar grandes milagres em nossas vidas. Vocês creem nisso? Amém. Amém. Nós precisamos crer em Jesus, assim como esse centurião creu. Terceira parte. Jesus cura a sogra de Pedro e outros. Verso 14 ao 17. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Gente, sogra é de Deus. Tem muita gente que fala mal da sua sogra aí, mas não fale mal da sua sogra. Sogra é de Deus. Jesus curou uma sogra, gente. Se ela não fosse boa, Jesus ia estar curando essa sogra. Sogra é bênção na vida da gente. O relato da cura da sogra de Pedro e outros, aqui por Jesus, é um exemplo inspirador de um cuidado pessoal e do poder de cura, mais uma vez, de Jesus. Nesta passagem, nós somos levados aqui a testemunhar o cuidado pessoal de Jesus
para a vida dos doentes e dos aflitos, revelando a sua vontade de restaurar e trazer alívio àqueles que sofrem por doenças e por aflições. O primeiro aspecto aqui a notar nessa história é a compaixão de Jesus para com a sogra de Pedro. Ao entrar na casa de Pedro, Jesus encontra a sogra doente e deitada na cama com febre. Em vez de ignorar a sua condição ou deixá-la de lado ali, até porque ele não tinha nada com ela, mas sim com o seu discípulo Pedro, Jesus, ele se aproxima dela e toca, mostrando a sua disposição para se envolver pessoalmente com a vida daquela mulher e também com a família daquelas pessoas. Quem sabe Pedro estava ali andando com Jesus aflito. Não estava muito legal, porque a sogra dele não estava bem. E aí, com certeza, a mulher não estaria bem e ele não estaria bem. Mas o poderoso Senhor demonstra ali a sua sensibilidade para com aqueles que o seguem. E isso é muito importante de nós sabermos. Isso mesmo, meus irmãos, Jesus se importa com o que é importante para a gente. Ele se importa com as nossas coisas. Não deixe, não se enganem, porque às vezes a gente fala assim, mas é uma coisinha tão banal, é uma coisinha tão que eu acho que não adianta nem orar a Deus para isso. Não, o que é importante para você, se for dali da vontade de Deus, com certeza será importante para Jesus. Então, não deixe de clamá-lo. Não deixe de correr atrás daquilo que importa a você, compartilhar com Jesus, falar a Jesus daquelas aflições que você sente. Além do cuidado demonstrado aqui por Jesus, esse milagre não apenas traz alívio físico para aquela mulher, mas também a capacita a servir os outros. Este é um testemunho vivo do poder transformador de Jesus, que não apenas cura os doentes, mas também ele nos capacita a viver em serviço e dedicação aos outros. Ele cura nossas doenças e nos capacita, meus irmãos, a servir a partir do momento daquela cura. Aquela mulher, ela foi curada de um salto só. Não sei se vocês já assistiram The Chosen, né? Mas na série é muito engraçado. Ele chega, ora com ela e do nada ela pula e começa a fazer um monte de coisa. Começa a varrer a casa, começa a passar um café para Jesus, começa a fazer várias outras coisas. E tipo assim, aqui a gente percebe a disposição depois daquela cura dessa mulher aqui de servir. E isso ele faz conosco. E o relato continua com uma série de curas em massas realizadas por Jesus. Ele cura todos os que estavam doentes naquele lugar, cumprindo assim a profecia de Isaías, que diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Essas curas em massa destacam a plenitude aqui do ministério de Jesus e a sua disposição para estender ali a sua misericórdia a todos os que necessitam, pois ninguém aqui era merecedor de ser curado, ninguém naquele lugar ali era merecedor de ser curado ou de ser alcançado, mas ainda assim o Senhor os curou, como nós. Ainda assim o Senhor os alcançou, exatamente como nós. Amém? Quarta parte, os desafios de seguir Jesus. Versículo 18 ao 22. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os outros mortos. O relato dos desafios de seguir Jesus aqui nos apresenta uma série de encontros que Jesus tem aqui com pessoas, que desejam segui-los, mas que são confrontadas com as exigências e o custo de viver uma vida para Cristo, de viver aqui um discipulado. E nessa passagem, nós somos lembrados de que seguir Jesus não é uma jornada que é isenta de desafios,
mas requer compromisso e total renúncia daquele que crê, daquele que segue de verdade a Cristo. O primeiro desafio é apresentado por um escriba que se aproxima de Jesus, expressando ali o seu desejo de segui-lo para onde quer que ele vá. E Jesus, por sua vez, adverte o escriba sobre a natureza incerta e o quanto é sacrificante o servir. Ele afirma: as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar as suas cabeças. Essas palavras trazem a ideia de que seguir Jesus pode significar abrir mão de confortos materiais e também da sua segurança pessoal. É estar ali disposto a enfrentar incertezas, é disposto ali a enfrentar dificuldades ao longo do caminho, literalmente. E meus irmãos, e mais uma vez eu falo, literalmente, seguir a Jesus é para quem tem fé. Triste daquela pessoa que porventura quer seguir Jesus e não quer ter fé nesse homem. Seguir a Jesus é para quem tem fé. Outro desafio é apresentado por um discípulo de Jesus que pede permissão para ir sepultar o seu pai antes de seguir Jesus. E a resposta de Jesus, aparentemente dura, é: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Aqui ele não está falando no sentido literal, aqui é o sentido figurado do negócio. O pai dele não estava morto, mas é como se ele dissesse assim: Jesus, deixa primeiro o meu pai morrer para me seguir você. Ele disse: não, deixa que os mortos espiritualmente sepultem os seus próprios mortos. Aqui ele estava falando de morte espiritual. Ele disse assim: não, deixa que os mortos espiritualmente sepultem os seus próprios mortos. Porque os discípulos largaram tudo. Largaram pais, mães, barcos, redes, para serem pescadores de homem. Por que esse aqui tinha que esperar primeiro a família dele ir embora para depois, quando ele não tiver nada, ele servir a Jesus? E aí Jesus fala assim: não, deixem que os mortos sepultem os seus próprios mortos. E essa palavra aqui, essas palavras trazem a ideia de que seguir a Jesus pode significar abrir mão do conforto material, da sua segurança pessoal, mais uma vez, né? E quando a gente olha para isso aqui, meu irmão, é muito complicado para algumas pessoas. Essas palavras trazem a prioridade do reino de Deus. Ela traz a prioridade do reino de Deus acima de todas as outras coisas, das nossas obrigações terrenas, e ela nos coloca em um chamado urgente para proclamar o Evangelho, mesmo diante das nossas preocupações, mesmo diante das nossas coisas pessoais. Pois o reino de Deus, na vida do crente, ele sempre tem que vir em primeiro lugar. Amém? Quem crê que o reino de Deus sempre tem que vir em primeiro lugar em nossas vidas? É isso, meus irmãos. E esses desafios, eles são apresentados por Jesus aqui e nos lembra que o seguir a Jesus não é uma escolha fácil ou conveniente. Não é verdade? Não é uma escolha fácil e conveniente. É algo que muitas vezes é uma jornada de total compromisso e dedicação ao Senhor. Seguir Jesus significa estar disposto a sacrificar as nossas próprias vontades. Seguir Jesus é estar disposto a sacrificar o seu próprio tempo, o seu próprio conforto em favor da vontade do reino de Deus. Seguir a Jesus requer renúncia da nossa própria segurança, requer de nós a certeza terrena que por muitas vezes a gente quer. Seguir Jesus é estar disposto a enfrentar incertezas e desafios ao longo da nossa caminhada. Isso é seguir Jesus. No entanto, apesar dos desafios e sacrifícios envolvidos, aqui que a gente tanto falou, mas seguir Jesus também traz consigo uma chamada profunda e significativa. É um convite para uma vida de um propósito significativo. Você tem certeza daquilo que você está fazendo.
Você segue a Jesus e sabe assim, eu estou fazendo isso e é assim que eu vou viver e um dia quando ele voltar, você tem uma perspectiva de futuro. E quando a gente não tem perspectiva de futuro, e quando a gente não crê em nada e vive um dia de cada vez, é muito ruim viver desse jeito. E aí é um convite para uma vida de um propósito significativo, onde nós somos chamados aqui a proclamar e viver os valores do reino de Deus, em meio a um mundo, né, que necessita dessa ajuda. A gente faz parte ali do reino de Deus, a gente faz parte dessa proclamação. Então isso é muito bom. É um convite para uma jornada de intimidade e comunhão com o propósito do Senhor, com o próprio Senhor, onde encontramos a verdadeira paz e a verdadeira realização. Essas coisas nós só encontramos quando seguimos a Jesus. Nós vamos encontrar por aí, como a gente bem sabe, algo muito natural a gente falar, a falsa paz. Mas a verdadeira paz a gente só encontra quando servimos a Jesus. Seguir a Jesus não é uma jornada fácil, mas é uma jornada que vale a pena, pois nos leva a uma vida de intimidade com Deus. E nós estamos aqui em uma vida ativa, né? E proclamando o Evangelho no mundo. Então, meus irmãos, que possamos responder ao chamado de Jesus com fé, coragem, prontidão para seguir Ele onde quer que Ele nos levar. Você está disposto a seguir Jesus aonde quer que Ele te colocar? Fora da igreja, fora do teu bairro, fora do teu estado. Não é nos Estados Unidos, tá? É em Peritoró. É muito fácil para os Estados Unidos, né? Seguir a Jesus lá, abrir uma igreja lá, mas em Peritoró, em Palmeirândia, em São João Batista. Será que é fácil? Não é. Então, independentemente dos desafios, que possamos, né, seguir o caminho com Jesus, meus irmãos. E a quinta parte, ela fala aqui sobre Jesus acalmar a tempestade. 23 ao 27, vai dizer assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, os homens de pequena fé? Então ele levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? O episódio que Jesus acalma a tempestade é uma poderosa demonstração aqui do controle soberano do Senhor Jesus sobre as forças da natureza. E um convite também para que nós possamos confiar neles, mesmo nos momentos de tempestades e dificuldades das nossas vidas. Percebemos aqui que havia uma violenta tempestade, que faz aqui com que as ondas lancem sobre o barco e enche ali de água, a ponto deles estarem declarando que iriam afundar. Enquanto os discípulos lutam ali para controlar a embarcação, Jesus dorme ali no barco, totalmente indiferente dali da situação. Então os discípulos estavam por lado, né, pirando ali porque o negócio estava pegando água e estava entrando água, e Jesus estava ali de boa, totalmente indiferente ali do que estava acontecendo no barco. E essa cena aqui, quando a gente olha, ela ilustra, né, não apenas o sofrimento e os desafios que nós enfrentamos na nossa vida, mas também a aparente ausência que Deus, por muitas vezes, tem nessas provações. E aí, meus irmãos, às vezes nós estamos aqui passando por diversas dificuldades que por muitas vezes tira até a nossa fé, nos enfraquece e tentamos acalmar ali as nossas dificuldades, né, as nossas tempestades com os nossos próprios esforços, com as nossas próprias mãos, e esquecemos quem está no barco. Mesmo que aparentemente, né, dormindo ali, ou então calado, sem resposta de oração, mas Ele está no barco e é isso que importa. Nós precisamos crer nisso. E a reação dos discípulos aqui, ela revela a falta de fé e a confiança em Jesus. Aqueles homens, eles estavam saindo de ver
vários milagres. E aí quando chega na tempestade, os homens já estão ali. E aí Jesus chega, pelo amor de Deus, homens de pequena fé. Eles correm para acordar Jesus, clamando para salvá-los. E a resposta de Jesus é calma e cheia de autoridade. Ele repreende os discípulos por sua pequena fé e em seguida ordena as águas a se acalmarem. E instantaneamente, a tempestade cessa. O mar se torna completamente calmo. Essa demonstração aqui do poder de Jesus sobre a natureza não apenas acalma a tempestade física ali, a chuva, que estava caindo ali, mas também traz paz ao coração, aos corações, na verdade, atormentado daqueles discípulos. Eles testemunham o controle soberano de Jesus sobre as forças da criação e também são desafiados a confiar mais nele, mesmo nos momentos mais difíceis. Esta experiência nos ensina que assim como Jesus, ele tem ali o poder para acalmar a tempestade externa, essa tempestade que eu acabei de falar, que é aquela tempestade da chuva, da água, do vento ali, mas ele também tem o poder para trazer paz e segurança às tempestades interiores dos nossos corações, do medo, da dúvida, da ansiedade, que porventura foi aquilo que aqueles discípulos sentiram. E não somente ele acalmou a tempestade, mas acalmou o coração daquelas pessoas que estavam ali aflitas dentro daquele barco. Quem sabe gerou um sentimento de medo, de dúvida, ansiedade, vou morrer. Por muitas vezes a gente sente isso, a gente precisa entender isso. Essa história nos lembra que Jesus está sempre presente conosco, mesmo quando parece que Ele está dormindo em nossa jornada. Ele é o Deus soberano, meus irmãos, que não apenas nos acompanha nas águas agitadas da vida, mas também tem o poder de acalmar as tempestades e controlar os nossos caminhos. Nós precisamos crer nisso. Sexta parte e última parte. Jesus liberta os endemoniados de Gadara. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" A certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os endemoniados imploravam a Jesus: "Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos." Ele lhe disse: "Vão." Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou ali precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram e foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera com os endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe para que saíssem do território deles. O relato aqui dessa libertação dos endemoniados de Gadara é uma narrativa também que é marcante, que revela aqui o poder incomparável de Jesus sobre as forças espirituais do mal. Os homens possuídos por legiões de demônios reconhecem imediatamente ali a autoridade divina de Jesus. E também eles o adoram em temor. Quando ele olha, ele fala assim: "Meu Deus, o que o Senhor está fazendo aqui? Ele já vem nos tirar daqui antes do devido tempo." Eles reconhecem e eles reconhecem aqui que Jesus é um homem poderoso, que até sobre as trevas ele tem o domínio. E a reação dos demônios à presença de Jesus é de pânico, é de súplica. Eles reconhecem que a sua hora de juízo chegou e imploram a Jesus para que não os envie para o abismo antes do tempo destinado. Diante dessa súplica, Jesus permite que eles se precipitem na direção daqueles porcos e se afoguem.
E este evento ilustra aqui o poder libertador de Jesus sobre as forças do mal e a capacidade dele de trazer libertação para todos aqueles que estão oprimidos. Com essa passagem nós percebemos que Jesus ele pode libertar todas as pessoas de demônios, mesmo aquelas pessoas que estão ali com legião de demônio, como esses homens aqui. E, no entanto, a relação aqui dos habitantes da região de Gadara, ela é marcada ali por uma mistura de incompreensão e também de temor do poder de Jesus. Isso ressalta aqui com a manifestação do poder divino de Deus, que pode ser perturbador para algumas pessoas. Por que perturbador? Porque, de fato, aquelas pessoas não conhecem a Jesus. E se as pessoas não conhecem a Jesus, porventura, ao ver o milagre, elas vão ficar perturbadas. Elas não conhecem a Jesus, elas não sabem quem é aquele homem. E ao testemunharem o milagre da libertação dos endemoniados, elas ficam aqui tomadas de temor e pedem a Jesus que Jesus deixe a região, elas não vá-se embora. Eles preferem olhar aqui o lado, que eles tiveram um prejuízo com aquela manada de porcos que se afogou e que vai custar dinheiro para eles, ao invés de olhar aqui que 2 homens que estavam com uma legião de demônios foram curados. Mas o que se esperar, meus irmãos, daquelas pessoas que estão cegas e surdas? Não é verdade? Sei onde é que eu estava aqui que falaram assim, rapaz, tu viu lá o que Xuxa falou dos evangélicos? Aí eu fiquei olhando assim, como assim? Não falou que isso, aquilo. Assim, meu irmão, Xuxa é crente, é? O que esperar de Xuxa, gente? Se ela não é crente, ela vai falar coisa de crente? Não vai, por muitas vezes a gente fica esperando de crente, fica esperando de pessoas que não é crente uma atitude de crente. Isso nunca vai acontecer. Acontece de uma vez ou outra, de pessoa ser honesta ali e tal. E nem a honestidade é, aquela virtude que todo crente tem. E as pessoas, por muitas vezes, ficam esperando ali de pessoas que não é crente algo maravilhoso acontecer. E não vai acontecer, gente, porque não é crente. Então aqui, a gente vai esperar o quê daquelas pessoas? Eles preferiram olhar ali que eles perderam uma manada de porcos do que o milagre maravilhoso que Jesus fez naqueles homens que estavam ali sendo atormentados há tempos. E que as pessoas corriam deles e que eles viviam dentro de um cemitério. Então, viviam ali também jogados perante a sociedade. Eles preferiam ver os seus prejuízos ali materiais. E o relato da libertação desses endemoniados de Gadara nos desafia, gente, também a reconhecer e aceitar a autoridade de Jesus sobre as forças do mal. Ele nos lembra que mesmo diante das forças do mal mais poderosas, Jesus ele é soberano e capaz de trazer libertação e restauração para toda a pessoa, para todo aquele que crê, seja ele quem for. Nós precisamos entender isso. Tem crente que tem demônio, não sei como é que é isso. Tem igreja aí que fica tirando demônio de crente. Se é crente, como é que vai ter demônio? A gente precisa entender isso, gente. Vocês não entenderam? Entenderam, né? Glória a Deus, que a gente não tem demônio, gente. Se tem demônio, não é crente. Então a gente precisa entender essas coisas, gente. Então, gente, em conclusão aqui do nosso capítulo 8, nós resumimos aqui que Jesus ele nos convida, aqui a viver uma vida de fé. Ele nos convida a viver uma vida de confiança, ele nos convida a viver uma vida de compaixão, seguindo aqui por exemplos de Jesus. Depois que saiu do monte, vários exemplos, onde nos trouxe fé e trouxe várias outras coisas. E aqui ele mostra que nós precisamos ser fortalecidos em qualquer circunstância, que nós possamos receber aqui essas lições de coração aberto, para que nós possamos viver a boa e perfeita vontade e agradável de Deus. Amém? Glória a Deus. Fica de pé no teu lugar, vamos orar.